No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre as estreias da Shonen Jump lançados nesse ano. Até então, as únicas duas estreias estreadas nesse ano. São dois mangás com duas propostas bem diferentes. Eu vou comentar um pouquinho do que eu achei, do que eu também espero no futuro dessas obras. Então, se você quer mais vídeos como esses, deixa o seu like, se inscreva no canal, comente também o que você achou das obras, logicamente sem deixar muitos spoilers. Então, sem muita enrolação, vamos lá. Eu ia fazer um vídeo meio que separado um do outro, né? Cada vídeo falando sobre um dos mangás. Porém, resolvi fazer um logo englobando os dois mangás, porque não tem tanta coisa para se falar. Então, seria vídeos bem curtos mesmo. Apesar de que esse também não acho que vai ser tão longo. Mas de qualquer forma, vou falar um pouquinho do que eu acho já dos dois mangás nesse vídeo. Os dois mangás, eles são o Touhou Senpai e o Neanemone. Primeiramente, o Touhou Senpai, ele é um mangá focado na comédia. A história dele é basicamente sobre um departamento de polícia, onde a história começa com a protagonista feminina entrando nesse departamento, né? Ela agora é a parceira do Touhou, que eu acho que é assim o nome dele. E ele tem alguns poderes sobrenaturais. No caso, ele consegue ler mentes, ele tem telepatia, ele consegue manipular objetos e tudo mais. Então, ele usa esses poderes para ajudar no trabalho dele. Então, a história é basicamente focando nisso, nos problemas que acontecem e como é que eles resolvem aí, como é que eles usam para resolver através dessa dupla aí bem diferente. Então, basicamente uma história de comédia focando no dia a dia desse departamento de polícia. Agora, o Neanemone, ele é uma proposta completamente diferente e já tem um clima um pouco mais pesado, já tem uma arte um pouco mais pesada. A história também, por si só, também é um pouco mais assim. A Neanemone, ele vem focado na história de um certo grupo, onde eles são enviados por uma ilha que acontecem coisas estranhas nessa ilha. Então, basicamente, eles foram enviados para lá. Porque um certo grupo foi enviado também, porém nenhum deles voltou. Inclusive, uma das pessoas que estavam nesse grupo é um amigo do protagonista, que é o que motiva ele a ir até lá também. Enquanto todos os outros são movidos através do dinheiro, né? Porque existe um certo valor que vai ser pago para essas pessoas, porém, o protagonista, aparentemente, a maior motivação dele é esse amigo dele. Então, a história vem focar nisso, né? Apesar do clima pesado, do início pro meio é mais ou menos a gente entendendo um pouquinho mais do mundo e tudo mais. Porém, as coisas começam a ganhar outro rumo aí a partir do meio da história pra frente. Então, se você não leu, dá uma lida que você vai entender do que eu tô falando. Mas o Touhou Senpai e o Neanemone são duas histórias que estrearam na mesma revista, na mesma leva, porém são duas obras com temáticas e propostas completamente diferentes. Agora, o que eu acho, o que eu espero também no futuro dessas obras? Primeiramente, o Touhou Senpai, por ser uma obra de comédia, normalmente as comédias não estão dando tão certo. E quando dão, eles não são grandes sucessos, porque eu acho que não é tão exigido o mangá vender 100 mil, 200 mil exemplares aí por volume. Não se sabe ao certo se Touhou Senpai vai fazer tanto sucesso. Até então, ele não se deu tanto burburinho a sua estreia. Eu não sei como é que tá realmente. Eu não cheguei a pesquisar como é que foi a recepção dele nesse primeiro capítulo, tanto dele quanto do Neanemone. Mas, vendo o histórico das comédias, dificilmente ele pode se tornar assim um mangá grande já nos seus primeiros capítulos. Ele pode sim, aos poucos, conquistar o seu espaço na revista. Mas vamos ver como é que vai ser, né? Se ele vai realmente receber esse tratamento aí de início. A história é basicamente, como eu falei, né, o dia a dia de um departamento de polícia. Então, com certeza, como todo mangá de comédia, vai ser um mangá mais episódico. Provavelmente algumas raras exceções que o autor ele pode fazer alguns mini arcos, que pode ser legal, mas provavelmente a pegada vai ser essa. Então, pode ser algo, por exemplo, próximo ao que é Boku no Hero, que é o dia a dia dos protagonistas lá. Como eles lidam com as bizarrices lá de Boku no Hero, que só quem leu já conhece, né? Mas, enfim, acho que o mangá pode ser uma mesma pegada. O autor ele já tem um certo repertório aí na revista, porque ele já lançou uma obra de comédia também, fez até um certo sucesso, porém foi perdendo popularidade e acabou sendo cancelado. Vamos ver se com o Touhou Senpai vai ser diferente. Agora, com respeito ao Neanemone, eu acho que ele recebeu uma recepção um pouquinho melhor, quer dizer, eu vi mais gente falando sobre ele, também porque a primeira impressão dele foi realmente diferente. A arte dele já é algo que já chama bastante atenção, algo que não é tão comum de ver na Jump, uma arte tão diferente, o que realmente é bem marcante. Então, essa primeira impressão já ganha pontos positivos para chamar mais atenção. Agora, com respeito à história, eu não acho que foi assim uma das melhores.
Eu não vou ficar fazendo comparações com respeito a outras histórias. Cheguei até a falar no Twitter que, de primeira impressão, a arte proporcional que foi mostrado pareceu muito, me lembrou muito o Fabricante 100. Porém, a história em si lembrou outro mangá. Mas, como eu falei, não vou ficar focando aqui em comparações. Porém, de qualquer forma, Anemone, ele sim se propôs a fazer algo que é diferente do que é convencional na Jump. Normalmente a gente vê, pelo menos nas obras de ação, algo que tem uma pegada próxima uma das outras. Alguns mangás, logicamente, eles tentam diferenciar um pouco, mas Anemone realmente foi para um caminho que normalmente, pelo menos em estreias, não se vê tanto. Vamos ver como é que vai ser, como é que a recepção dele vai ser, essa primeira impressão, porque eu achei, de certa forma, legal. Não foi algo impressionante, mas achei legal. Dos dois mangás, Anemone, eu acho que ele se destacou um pouco mais. Principalmente, né, porque ele já é uma pegada um pouco mais diferente. Jojo Senpai é uma comédia e a gente vê diversos mangás dessa forma, dessa proposta. Eu confesso que eu gosto mais de obras de Slice of Life do que obras de ação, na maioria das vezes, na maioria dos casos. Mas Jojo Senpai, eu acho que ele não me pegou quanto eu esperava. E também não tava com tantas expectativas. Agora, o que resta é a gente esperar os mangás estrearem de vez nas toques. Por enquanto, para quem não sabe, não acompanha os meus vídeos de toque, ou não acompanha nem as toques da Jump, né, independente de ser dos meus vídeos ou não, a revista Shonen Jump, ela funciona da seguinte forma: o mangá estreia, mas só a partir do capítulo 8 que ele então é ranqueado, o ranqueamento onde normalmente a gente entende como é que tá a aceitação do mangá, se o mangá ele tá recebendo uma boa atenção, recebendo uma boa atenção dos leitores ou não. Se ele receber posições baixas, ele é porque é um sinal bem negativo. Então, a partir do capítulo 8, ou seja, daqui a 2 meses, a gente vai então entender como é que isso vai ser. Se a recepção dele vai estar ok, se a recepção não vai ser tão legal. Mas, logicamente, tem como a gente entender um pouquinho como isso tá antes disso acontecer. Pelos fóruns online, pela recepção do público nas redes sociais, enfim. Tem como a gente entender mais ou menos como é que isso tá. Mas existem muitos outros pontos aí, que é, por exemplo, se essa recepção, independente se era um pouco positiva ou não, se é do agrado da Jump. Porque, por exemplo, temos um mangá que é o Green Greens, que é um mangá de golfe, e ele, de certa forma, ele não tem tantos comentários negativos. Ele não tem muita gente falando mal da obra. Porém, as pessoas que falam bem são poucas pessoas. Tem esse ponto também. Então, mesmo que a obra tenha uma boa recepção online do público, dependendo do tamanho, se não for do agrado da Jump, pode ser que o mangá não esteja tão bem. Então, existem esses pontos também. Anemone pode receber uma boa recepção, pode receber um bom destaque, mas a gente tem que ver como é que vai ser essa recepção, se vai ser realmente do que a Jump esperava. Logicamente, além disso, temos a questão dos volumes, os encadernados, né, os impressos. Normalmente no volume 1 tem um total de 7 capítulos. Então pode ser daqui a 2, 3 meses aproximadamente a gente possa ver o primeiro volume ser lançado desses mangás. Se der certo até um pouco mais antes. Mas enfim, esses pontos aí. E se tudo isso der certo, todos os pontos forem positivos, aí então a gente pode ver os dois mangás, ou pelo menos um dos dois dando certo na revista, ou pelo menos fazendo uma boa primeira impressão aí nos seus primeiros capítulos, nos seus primeiros volumes. De início até então, aparentemente Anemone tem um pouco mais de potencial, pelo que já foi entregue, pelas primeiras impressões que ele já apresentou, mas não é só de primeiras impressões que vive, né? Temos outros exemplos aí, eu tenho outros exemplos aí para mostrar. Por exemplo, Doretry, que o primeiro capítulo foi excelente, mas a partir do segundo parece que o autor não planejou nada, parece que ele só planejou o primeiro capítulo e a partir do segundo só foi ladeira abaixo. Então tem esses pontos também. O primeiro capítulo pode ser bom, mas como é que tá o planejamento da série, da obra? Se o autor só fizer só o gore, que personagens morrendo, sangue pra tudo que é lado, isso aí não é o suficiente para cativar o leitor para ganhar mais popularidade. Então existem esses pontos também. E Jojo Senpai é a mesma coisa, tem que fazer bem a sua história também. De qualquer forma, aí só são coisas que vão acontecer no futuro. Mas aí eu quero saber de vocês agora, se você gostou desses mangás, qual vocês acham que pode dar certo na revista? Vocês acham que os dois, um dos dois ou nenhum dos dois? Quero saber a opinião de vocês, se vocês gostaram desses mangás. Aí agora eu quero saber sobre vocês. De qualquer forma, o vídeo é esse, um vídeo mais curto, mas espero que você tenha gostado. Eu fico por aqui e a gente está se vendo no próximo vídeo.